Estou na iminência de lançar o meu episódio 200. Olha aí. 200 já? 200. Uau. 200. Caralho, que doideira. Porque assim, eu te acompanho desde 2011, realmente. Aham. Então, ver que o Kitsune da Semana tá no 200 e, tipo, tecnicamente ele é muito novo pra mim, só que, pô, 200 episódios... Ele tem 4 para 5 anos agora, Só que ele começou... Qual era a minha ideia? Que aí, muito rapidamente, eu já joguei essa coisa pra escanteio, porque eu não me aguento. Era muito, tipo... no começo eu tinha começado um blogzinho pra escrever texto, pra praticar escrever texto e tal. Aí eu pensei, não, de repente um podcast pode ser mais legal, porque aí eu não preciso fazer vídeo, aí pode ser muito mais tranquilo. Eu tive... O conceito do meu podcast sempre foi... A parte principal dele, que eu nunca quebrei e nunca vou quebrar, é... Pessoas me chamam para podcast, como vocês me chamaram aqui. Dessa vez foi muito fácil. Você me chamou numa semana, eu vim na outra, porque eu tava com tempo livre. Normalmente, quando alguém me chama para podcast, tipo... Tá, mas... Deixa eu ver quando eu consigo, não sei o quê. Aí a internet não dá certo, aí daquele dia alguma coisa aconteceu. E eu sempre sou um saco pra participar de coisa dos outros. E eu não quero, eu odeio ser isso quando alguém me chama pra colaboração. Eu não quero ter esses problemas. Eu falei, então o meu podcast, o que é? Eu abro o meu microfone, eu gravo por 1 hora e eu edito. E ele vai ser um formato à prova de idiotas. Porque sou eu que vou editar, eu sou um burro. Então, o que eu tenho que fazer é fazer o formato mais fácil do mundo, que é, eu faço uma introdução, coloco uma música, falo, termino o podcast. Acabou, e eu só corto minhas pausas. Uhum. Então, eu editava um negócio ali em 1 hora, gravava por 1 hora, editava em 1 hora, e é isso. Isso é o que eu não quebrei. Vai continuar assim, não vai ter convidado, porque... quebra o flow do que eu tô falando. Eu gosto, como vocês devem ter percebido, eu gosto muito de falar sozinho por muito tempo. E eu gosto do meu conteúdo, tipo, eu tenho o meu começo, meio e fim. Uhum. Existe conteúdo que é conversa. Tem bastante disso. O meu não precisa ser isso. O meu é uma ideia com começo, meio e fim. Mas a outra ideia era... eu sempre trabalhei... Eu comecei a fazer o podcast, o VideoQuest em 2011, comecei a trabalhar em editor em 2013, eu entrei na JBC. E a gente, quando trabalha em editora, você ganha o que você faz, né? A gente chama de reparte, então a gente pega tudo. Eu tinha uma coleção gigante, eu não tenho mais porque o apartamento é minúsculo, mas eu tinha uma coleção muito grande. E tava tudo lá, eu não conseguia ler tudo. Eu ganhava coisa, aí eu olhei e falei, porra, eu podia começar um podcast que eu vou, tipo, eu vou ler 1 volume do mangá e eu faço o podcast. Aí, muito rapidamente, isso mudou. Não, 1 volume de mangá não dá. Então, eu tenho que fazer o podcast inteiro, o mangá inteiro. Aí, agora, o meu episódio 200 vai ser Dragon Ball inteiro, do começo ao fim, 37 volumes. Caramba. Deve dar 4 horas de podcast, mais ou menos, provavelmente. Que legal. Não saiu no ar porque eu travei, porque eu tô com muito trabalho para fazer, tem outras coisas de vida e tal. Mas, se você não conhece o Kitsune da Semana, é uma boa maneira de você entrar. Eu recomendo, porque eu gosto desses episódios, o que é raro, que eu odeio tudo que eu faço. Eu gosto do episódio 100 e do episódio 150, que o 100 é Cavaleiros do Zodíaco inteiro e o 150 é Yu Yu Hakusho inteiro. E esse é o especial que vai ser o Dragon Ball inteiro. Aí, sei lá qual vai ser o 250, alguma coisa assim. Legal. Agora você tá na parte editorial, você entrou em 2013. Tem em 2013. Na JBC eu trabalhei 2 anos e fui assistente editorial. Era bem low level ali. Quais mangás estavam saindo em 2013? Ali? Cara, quando eu cheguei, tava no meio da nova edição do Kenshin. Tá. A gente ia começar a fazer o Death Note Black Edition. Eu saí no meio do Sailor Moon e a gente tinha acabado de anunciar Akira e Ghost in the Shell. Eu não trabalhei nem Akira e Ghost in the Shell porque eu saí antes. Mas eu peguei lá... Eu também... Eu queria muito ter ficado, mas aí a outra proposta era boa e eu saí. Para trabalhar na Mitos, com as coisas Panini e tal. Sim. Eu queria ter ficado até o Fullmetal Alchemist. Porque ia sair o Fullmetal Alchemist. Tava na iminência de a gente fazer uma nova edição. E eu queria meu nomezinho ali no Fullmetal Alchemist. Saí antes, não tenho. Mas eu tenho meu nome em Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Kenshin, infelizmente. Eu conheci o Nobuhiro Watsuki. É verdade! Eu conheci o Nobuhiro. Ele veio, né, para um evento. Quando ele veio para o Brasil, ele foi pela JBC e ele foi na redação. Ele passou do meu lado. Eu olhei no rosto de Nobuhiro Watsuki e falei em inglês: eu sou o seu maior fã. 6 meses depois, meu irmão.
maiores criminosos do Japão. Não é nem um dos maiores criminosos, porque eles estão nem aí pra isso, né? Pro crime. Mas, puta que pariu, bicho. Em algum lugar, alguém tem uma foto em grupo onde eu estou perto do Nobuhiro Com um Matsuda. sorriso de ponta a ponta, Porra, assim. tá muito Se feliz. for pegar, coloca ele no vídeo Nando Moura. Nobuhiro não. Tem uma longa história de colaboração com o crime organizado. Não, então, mas eu tenho esse momento. Essa foto, ele não deixou nenhuma foto ser publicada, né? E essa foto tá guardada no HD de alguém aí. Alguém tem. Eu tinha pedido pra alguém mandar por e-mail pra mim, chegou no meu e-mail, mas eu perdi o acesso ao e-mail do JBC, obviamente, e eu não peguei a foto de otário, então não tenho. Mas eu conheci Nobuhiro Atsuki. Eu conheci a autora do Termai Homai. Você conhece o Termai Homai? Sim. Ela, sim. Ela é muito da hora. É um dos melhores seres humanos que existem. A gente tava com vergonha de pedir autógrafo. Falou, não, gente, vamos lá, autógrafo, pode fazer uma fila. A empresa inteira fez fila. Ela fazia caricatura, fez uma caricatura do Cássio. Que foda. Tirou foto, falava português, porque morou em Portugal. Ela era muito legal. A Mari Yamazaki. Então, esses foram os 2 autores que eu conheci pela JBC. Aí eu trabalhei 2 anos lá. Aí foi pra Mitos. Na Mitos foi curioso, porque eu ia trabalhar com mangá, e a Mitos, o que acontece? A Panini, ela não tem editorial interno, né? A Panini, eu já fui na sede da Panini. Você já foi na sede da Panini? Não, nunca fui. Não. A sede da Panini fica em Alphaville, é uma fábrica. Porque eles têm a fábrica de figurinha. Eles fazem lá mesmo. Não os mangás e quadrinhos, que é tudo em outras gráficas, mas as figurinhas é uma tecnologia própria. Da própria Panini Itália e tal. Mas o prédio da sede tem a diretoria, o presidente e tudo mais. E tem os gerentes editoriais que organizam, mas o editorial mesmo, quem revisa, quem traduz e tudo mais, quem letrera, é tudo empresas de fora. Eu hoje tenho a minha editora que presta serviço desse jeito para a Panini. Antes eu trabalhava na Mitos, que também fazia isso. A Mitos faz os 2, ela fazia Marvel e DC, né? Fazia comics e fazia mangá. Todos os mangás pela Mitos. Eu ia trabalhar com mangá. Aí chegou na hora da entrevista a Beth Kodama. Ela chegou, ela fez a minha entrevista, ela falou, legal, mas eu acabei de contratar uma pessoa aqui para os mangás. Que fala japonês, eu não falo japonês. Eu estou fazendo curso de japonês agora. Eu estou faltando na minha aula de japonês hoje. Olha aí, neste exato momento. Só para prestigiar o dom. Exatamente. Prestigiar o VOP. Daqui parece VOP. Podcast. O VOP. Ela falou, tá, eu acabei de contratar uma pessoa que era minha amiga, a Renata. Ela tem mestrado em japonês pela USP, você não. Mas o pessoal tá precisando de gente na Marvel. E você fala inglês. Você não quer fazer um teste? Aí eu fiz o teste e eu entrei pra Marvel. E foi muito interessante, porque eu não sou... Eu não era de ler Marvel e DC. Sempre fui de anime e mangá, né? E eu não conhecia nada. Só que a maneira como a produção editorial de quadrinho de herói funciona, ela cria... Ela tem reforços diferentes com o público e da maneira como as licenças funcionam, que faz com que você, sei lá, se você lê toda a produção da Panini de Marvel e DC de um ano, você tem um curso intensivão da história da Marvel e da DC. O que é muito diferente de mangá. Por quê? Porque, assim, quando você vai, por exemplo, licenciar One Piece com a Shueisha, você não faz um contrato com a Shueisha. Você faz um contrato de One Piece. Inclusive, você não faz nem um contrato de One Piece. Você faz um contrato de uma edição do One Piece. Então, não é tipo, eu posso pegar o material do One Piece e fazer com ele o que eu quiser. Não, eu vou fazer o contrato da edição tankobon de 200 páginas de One Piece. Então é por volume que você fecha o... É por edição. Tá. Né? Por exemplo, os caras podem fazer o contrato da edição Kanzenban de tal mangá, e aí você não vai usar a edição de 200 páginas, vai usar pode fazer meio tanco. páginas. Você pode fazer um acordo especial, o que é difícil. Tá. Hoje em dia, principalmente, porque eles estão muito mais chatos com essas coisas de formato. Mas, por exemplo, dá para você fazer. A Panini tem a edição 3 em 1. Mas aí a edição 3 em 1 tem que ser baseada no tankobon. Tá. E aí, por exemplo, página colorida não tem no tankobon. Não é porque você tem o contrato de One Piece... Você pode pôr lá. Que você... Não é nem que você não pode, você não tem esse material. Eles não mandam para você o material. Porque eles mandam o tankobon. E o tankobon, eles pegam lá da Jump, faz o compilado e é tudo preto e branco, não é? Sim. Então eles têm que fazer a edição 3 em 1, baseado no tankobon, tem que ser uma reprodução daquele material. Acabou.
tirando acordos muito específicos. A Panini tem um contrato com a Marvel e com a DC também. Então, a gente tinha acesso a toda a biblioteca da Marvel. E a Marvel tem uma coisa de trabalhar com a sua história, porque também é um público mais velho. Então, o trabalho da Marvel e da DC hoje é tentar pegar molecada que não lê Homem-Aranha direito. O público de quadrinhos é um público muito mais velho. E o público mais velho quer ler coisa que ele já leu. Quer ler, tipo, não, eu curtia o Hulk, a gente tá fazendo agora na minha editora, tá fazendo o ônibus do Hulk do Peter David, do começo dos anos 90. O volume 3, eu acho. E o cara leu o Hulk do Peter David na Abril e agora ele quer ler o Hulk do Peter David de novo. Então, eu cheguei lá e a primeira coisa que eu revisei foi o Quarteto Fantástico dos anos 60. Depois disso, foi um bagulho próximo ali do Guerra Civil, que é dos anos 2000. Depois disso, foi a... Não era Apocalipse que chama. Massacre. Massacre dos X-Men. Aí foi o Massacre anos 90. Aí depois eu revisei um negócio que era um compilado do Deadpool de 2 anos antes. Então, tipo, você vai e volta e você lê tudo. E aí eu consegui ter uma boa ideia de coisas que eu não conhecia direito. Tipo, ok, então eu sei como é o quadrinho dos anos 60 e dos anos 70 e dos anos 80. Otaku não tá interessado. É muito difícil você fazer o otaku ler Tezuka. Né? Ah, isso é verdade. Então, e é difícil de você trabalhar com isso. Então, eu gosto de pegar essas diferenças. Mas aí eu comecei a trabalhar com um quadrinho de herói e eu faço isso até hoje. Porque eu saí da Mitos eu fui pra Loading, e aí da Loading eu fui saído, assim como todo mundo. E aí depois eu abri minha editora e com a minha editora eu tô até hoje. Aí eu faço o podcast e tudo mais. Então eu tenho essas duas vertentes ao mesmo tempo.